Continuando o nosso estudo deste novo documento que faz parte do rol de documentos aplicáveis à Polícia Militar de Minas Gerais, mais especificamente aos concursos internos da Polícia Militar de Minas Gerais. Estamos falando aqui do Manual de Polícia Judiciária Militar, documento que acabou de entrar no rol normativo da Instituição Policial Militar nesse ano de 2024, tá? Documento esse que está gerando muito desconforto, está gerando ansiedade nos nobres combatentes, o que é desnecessário, porque é um documento muito tranquilo, principalmente para os oficiais e para os policiais militares que já fizeram parte de algum inquérito policial militar, que já fizeram parte de algum procedimento alusivo às medidas previstas dentro do Código de Processo Penal Militar. Padrão? Senhores, vamos dar aqui já continuidade ao estudo do nosso material aqui, tá? A essa altura do campeonato, todos nós já vimos que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, tá? A essa altura do campeonato, todos nós já vimos que o manual de Polícia Judiciária Militar é um manual muito tranquilo, tá? É um material muito tranquilo de se ver, tá? O mapa, né, ele traz muitas, né, eu digo que o Manual de Polícia Judiciária é bem mais tranquilo que o mapa, né? Essa semana, alguns colegas até me perguntaram, Fenícia, o Manual de Polícia Judiciária Militar é tipo um mapa? Eu falei assim, olha, ele tem características que se assemelham bastante ao mapa. Afinal de contas, ele é um passo a passo das atividades de polícia judiciária. Ele traz bastante conceitos, mas ele traz mais um passo a passo, um modo de se elaborar, um modo de se fazer a polícia judiciária militar. Diferentemente do mapa, que traz muitos conceitos, que é muito extenso, que traz diversas deliberações, o Manual de Polícia Judiciária traz basicamente aquilo que já está na lei, ele traz basicamente o que está no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar. Tá? Ele traz aquilo que já existiu, que sempre existiu, que quem já atua com isso, os sargentos aí que já foram escrivães de IPM, os oficiais que já fizeram auto de prisão em flagrante, os escrivães de APF, né? Ele traz aquilo que os sargentos, os tenentes já sabem tranquilamente, né? Já sabem, né? Quem já estudou para qualquer prova aí que cobrou-se o Código de Processo Penal Militar sabe de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, é um documento muito mais tranquilo que o mapa, tá? Ele é bem mais leve que o mapa, né? Eu, particularmente, confesso para vocês que eu tenho um pavor do mapa, né? O mapa, processualmente falando, ele é muito diferente daquilo que nós, da área jurídica, trabalhamos, né? Ele traz peculiaridades da instituição Polícia Militar de Minas Gerais. O Manual de Polícia Judiciária, ele é mais um manual, um passo a passo daquilo que já está previsto enquanto lei, tá? Então, no nosso último encontro, nós vimos aqui a questão das medidas preliminares ao auto de prisão em flagrante, tá? Vimos essa ideia aqui? Confere? Ó, é contundente no tocante a determinados procedimentos que devem ser adotados pelo presidente do APF, antes mesmo de iniciar a adoção dos procedimentos investigatórios. São medidas que têm o condão de garantir que as ações de polícia judiciária tenham efetividade, garantindo-se assim a persecução criminal em sua essência, tá? Então, a gente começa falando aqui daquelas medidas preliminares durante o atendimento da ocorrência de crime militar, tá? Aquelas medidas preliminares, né? A gente pega aqui o parágrafo 2º do artigo 10 do Código de Processo Penal Militar, inclusive o manual ele coloca esses tópicos legais aqui no nosso estudo, aqui na nossa revisão desse material, a gente não colocou esse conteúdo de lei, até porque nosso objetivo aqui, como eu já falei inúmeras vezes, volto a falar, é fazer com que a gente consiga marcar o X no local correto na hora da prova, né? Nosso objetivo aqui é marcar o X no local correto, né? Então, obviamente, a gente está tendo essa aula aqui, mas, obviamente, os senhores vão dar aquela papirada no bom e velho Manual de Polícia Judiciária, tá bom? Bom e velho não, bom e novo, né? Bom e jovem Manual de Polícia Judiciária. Então, o artigo
10, lá do Código de Processo Penal, ele traz lá no parágrafo 2º, né, a ideia de que os oficiais, eles devem adotar as providências preliminares, vamos marcar isso daqui. Então, os oficiais devem marcar, né, os oficiais devem, né, adotar, né, as providências preliminares de isolamento e preservação do local de crime, tá? Via de regra, tá? Via de regra, tá? Então, são os oficiais que devem isolar e preservar o local de crime, mas na prática é muito difícil que o oficial seja a primeira pessoa a chegar ali no local de crime militar. Geralmente, a primeira pessoa a chegar no local de crime militar são os militares que estão de serviço naquele momento, né? Então, ele fala isso, olha, não são essas as primeiras pessoas a comparecer ao referido local. Logo, a guarnição que deparou com a ocorrência, tá? Ou que foi empenhada pelo Copom ou pelo Cobom, no caso dos bombeiros, né? Esse material é também para bombeiros. Ela é a responsável pela adoção de algumas providências, algumas medidas imediatas, né? Algumas providências imediatas, né? Sem prejuízo de outras de polícia judiciária militar que serão desenvolvidas pela autoridade competente. Então, basicamente, o que esse tópico aqui fala, olha, embora a lei fale que é o oficial que tem que isolar, preservar, adotar aquelas medidas iniciais, aquelas primeiras medidas de polícia judiciária militar, a guarnição, que na maior parte das vezes é a guarnição do turno operacional composta ali por praças, né? Que primeiro chegou ao local ou que está no local, é que deve adotar essas providências iniciais, né? Que deve adotar essas providências primeiras de atuação, né? Então, nesse caso, a guarnição responsável pela ocorrência de crime militar observará as medidas preliminares contidas no rol exemplificativo que segue abaixo. É um rol exemplificativo. Quando a norma ela fala que a gente está tratando de um rol exemplificativo, significa dizer que isso não é só isso. Ele está dando exemplos de providências que podem e devem ser adotadas. Mas se no caso concreto surgirem outras providências que também devem ser tomadas, elas assim serão, né? Curiosamente, eu conversei com o motorista da minha guarnição ontem. Eu disse, gente, eu tô fazendo uma revisão do Manual de Polícia Judiciária e quase que eu sou aquela pessoa que ia trazer o passo a passo aqui, com base na minha experiência própria da aplicação do Manual de Polícia Judiciária na prática, né? Na data de ontem, nós nos deparamos com o típico morador de rua em surto. Ele estava de posse de um machado, literalmente um machado gigantesco mesmo, aqueles machados gigantes, e ele estava simplesmente efetuando golpes de machado nos veículos que passavam na rua e ameaçando pessoas, né? Então ele estava com machado e dando machadada nos veículos, né? Então ele foi abrindo rombos, assim, vários veículos, né? Crateras de machado nos veículos, né? Destruindo vários veículos. E nós nos deparamos com uma vítima que deparou com a guarnição fazendo patrulhamento e muito desesperada, com duas crianças lá na parte de trás do carro, assim, assustadíssimas, em choque, porque o indivíduo tinha efetuado um golpe de machado no vidro traseiro desse veículo que as crianças estavam cheias de estilhaços, e a gente foi no encalço desse indivíduo, né? Então, a gente foi no encalço desse indivíduo, a gente caiu numa avenida, né? Na área que a gente trabalha aqui, para quem conhece Uberlândia, na Avenida Cesar Alvim, é uma avenida bastante larga, uma avenida da área central, no horário da noite, não tinham tantos veículos, né? Então a gente entrou na contramão para localizar esse indivíduo, e de longe nós avistamos aquele camarada em surto, com um machado gigantesco na mão, né? Na hora, né? Na hora você não pensa muito nisso, né? Mas depois eu estava comentando com o motorista da guarnição, o MTP certinho materializado lá, a regra de Tanner, a regra dos 21 pés, a arma branca, não deixar esse camarada chegar perto. Ali não tinha ímpo, ali não ia ter ímpo, ali teria que ser efetivamente o disparo de arma de fogo, né? Face a gravidade da situação, face à gravidade do que estava acontecendo ali. E eu realmente achei que seria necessário utilizar a força potencialmente letal naquele contexto, né? Mas aí, considerando que nós, policiais militares, aplicamos dentro dos manuais, né? Que a nossa
a nossa quarta etapa, né, que é o certificar, né? Quando a nossa guarnição chegou ao pé desse indivíduo, determinamos que ele soltasse o machado e deitasse ao solo, que foi, pasmem, imediatamente acatado pelo indivíduo lá, né? Graças a Deus, né? Eu não mostraria aqui o manual de polícia judiciária para os senhores, até provavelmente hoje eu não faria isso, que provavelmente hoje eu ainda estaria enrolada com essa situação, mas seriam as providências de polícia judiciária caso fosse necessário a utilização de força potencialmente letal, né? Nesse caso, não houve necessidade, né? Graças a Deus, ele cumpriu a determinação, soltou ali o machado, né? Deitou-se ao solo, e aí nós adotamos as providências previstas, né? Dentro do manual de polícia judiciária militar. Graças a Deus, estamos aqui gravando aula para os senhores aqui hoje, tranquila, sem preocupar com as ações decorrentes de uma intervenção policial militar como essa, né? Obviamente, o próprio manual ele coloca, né? O militar ele não precisa temer, ele não precisa pensar duas vezes se for necessário o uso de força potencialmente letal, né? Nesse caso, se esse indivíduo ele se aproxima da guarnição, se ele vem contra a guarnição, se ele menciona atacar os policiais, nós não teríamos outra alternativa senão efetuar o disparo de força potencialmente letal até que ele cessasse. Ele cessou, mas se ele não cessasse, não haveria outra alternativa no caso concreto, né? Face à gravidade da situação. Mas as providências, né, de polícia judiciária aqui e as providências de efetuar o disparo, elas devem ser feitas. O manual é muito claro. Em caso de necessidade, o militar deve fazer uso de força potencialmente letal sem se preocupar, desde que esteja amparado pelas circunstâncias legais e éticas, né? Então, ali seria uma circunstância legal e ética que é um indivíduo que era pseudo-afir, jogou o machado ao solo e se entregou acatando as ordens dos policiais militares, sendo um resistente cooperativo, tão logo avistou os policiais militares, né? Sendo abordado, aliás, nem resistente, né? Sendo abordado cooperativo quando ele avistou os policiais militares. Padrão? Então, suponhamos que tenha uma ocorrência em que foi necessário o uso de força potencialmente letal pela guarnição policial militar. O que os policiais militares que estão ali naquela ocorrência, numa ocorrência, por exemplo, desse tipo, né? O que esses militares têm que fazer? Isolar, preservar, vigiar, controlar o acesso ao local do crime e seus vestígios, dando imediata ciência ao CPU, né? CPU, CPCIA, tá? Socorrer a vítima se houver, depois de mantida a segurança do local. Então, não adianta nada passar a mão nesse autor e socorrer e deixar aquele espaço ao léu, né? Você pede ali, é uma situação complexa, você pede ali uma prioridade para que a guarnição chegue logo, né? Para que possa fazer o isolamento do local e o socorro da vítima, né? Dando voz de prisão ao infrator, caso ainda ele esteja em uma situação de flagrante delito, ok? Acionar a perícia, né? Então, a gente está falando aqui, acionar a perícia, né? Quando o local estiver preservado, até a conclusão dos trabalhos periciais, salvo se dispensada a cobertura policial pelos peritos. Então, acontece muito isso, né? Aciona-se a perícia, né? E aguarda-se os trabalhos da perícia e depois o Copom fala, olha, a perícia falou que não vai deslocar. Pronto, então a perícia foi dispensada pelos próprios peritos, ok? Neste caso, deve-se constar no histórico do boletim de ocorrência o nome do transmissor da mensagem do respectivo órgão, bem como o motivo do não comparecimento. Policiais militares que estão na atividade operacional entendem muito bem isso aqui, né? Ocorrência que deixa vestígio tem que ser periciada, tá? O que o militar faz? Copom, aciona a perícia para a gente. Copom aciona a perícia, olha, nós não iremos comparecer. O perito tal disse que não vai comparecer, você consigna aquilo no histórico. Isso já é algo que os policiais militares que atuam na atividade operacional já fazem com excelência, ok? Relacionar e qualificar as testemunhas que presenciaram os fatos ou que tenham informações sobre os eventos e ou presenciaram a atuação policial
conduzindo-as em seguida para o local onde será realizado o APF, a fim de que sejam inquiridas. Após a liberação do local de crime pela perícia técnica, se necessário, arrecadar instrumentos da infração e objetos que tenham relação com o fato e encaminhá-los às autoridades policiais competentes, ok? Na ocorrência de crime militar que tenha sido praticado no exercício da função em decorrência dessa, exercício da função ou em decorrência dessa, né? O militar que está ali de serviço, ou decorrência dessa é aquela situação que o militar de folga, se ele atua como se de serviço estivesse, né? O militar, a guarnição deverá ser recolhido ao quartel para as providências relativas ao APF, diante da notícia de prática, em tese, de crime militar. Padrão? Então, vamos começar a falar das providências preliminares da autoridade de polícia judiciária militar, tá? Então, a autoridade de polícia judiciária militar, ou quem lhe seja hierarquicamente subordinado, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, de crime militar, deverá verificar se as providências protocolares e regulamentares foram efetivamente adotadas. Essas providências que nós acabamos de ver em um rol exemplificativo, tá? Caso haja necessidade, deverá complementá-las. Então, se alguma daquelas medidas não foi adotada ou foi adotada de forma ineficaz ou incompleta, tá? A autoridade judiciária militar complementa essas providências preliminares. De que forma? Dirigindo-se ao local, né? Providenciando para que não se alterem o estado e a situação das coisas enquanto necessário, apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato e colher todas as provas que sirvam para o seu esclarecimento, suas circunstâncias, após a realização da perícia, se houver, efetuar a prisão do infrator, tá? Nos moldes do 244 do Código de Processo Penal Militar, determinar o comparecimento imediato ao local do crime, observando-se o grau hierárquico do militar preso, do CPU, né, ou CPCIA, tá? Ou, na ausência destes, do comandante de companhia, pelotão de destacamento, que será, aqui a palavra-chave é o preferencialmente, tá? Aqui a palavra-chave é o preferencialmente, o responsável pela condução da ocorrência e providências para a confecção do boletim de ocorrência que noticia o crime à autoridade judiciária militar competente, tá? Realizar ou determinar que um oficial proceda, né? O determinar, ou ele mesmo o faz, ou determina que algum oficial proceda à lavratura do auto de prisão em flagrante, tá? Geralmente, nas unidades, já tem lá uma listinha, né, de oficiais ali na situação de backup, né? No caso de um auto de prisão em flagrante, né? Oficiais responsáveis pelo auto de prisão em flagrante, né? Então, unidades maiores, elas já fazem ali uma listinha por mês, né? Dos dias ali em que os oficiais, né? E algumas delas até sargentos estarão em prontidão ali, né? De prontidão ali, caso seja necessário a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Então, os senhores conseguem perceber que essas providências que são narradas aqui são aquelas que não foram narradas originalmente pela primeira guarnição que chegou ao local, né? Então, é a típica ocorrência que o CPU acompanha. O CPU tem que estar por dentro, né? Tem que estar acompanhando ali. Um local que não tem CPU. Então, o comandante ali do pelotão, da companhia, do destacamento, que faz esse acompanhamento e conduz essa ocorrência, né? Então, senhores, estão vendo que é muito tranquilo o Manual de Polícia Judiciária Militar. Muito tranquilo mesmo, tá? Ó, requisita o Copom as gravações das conversações relativas ao evento, realizadas via rede rádio, acionar assessor jurídico, se houver, para acompanhamento dos trabalhos alusivos à lavratura do APF e para que sejam garantidas as garantias constitucionais, designar peritos, tá? Na eventual impossibilidade de comparecimento da perícia técnica da Polícia Civil. Os materiais apreendidos relacionados ao crime militar deverão, tá? Essa informação é informação importante, que a gente precisa dar bastante atenção para ela. Aqui, ó. Tá?
Os materiais apreendidos relacionados ao crime militar deverão ficar acautelados, preferencialmente onde? Na intendência ou almoxarifado da unidade responsável pela elaboração do APF ou outro local seguro. Isso aqui, senhores, é questão de prova, tá? Esse tópico aqui é questão de prova com certeza, tá? Então, os materiais apreendidos, né, em razão desse crime militar, deverão ficar. A palavra mágica é preferencialmente, vou até mudar de cor aqui, porque eu tenho certeza que o CRS vai trocar esse preferencialmente aqui por alguma outra coisa, tá? Vai trocar, tá? Preferencialmente na intendência ou ao MOX, beleza? Preferencialmente na intendência ou ao MOX, tá? Providências preliminares da guarnição ou do militar envolvido diretamente no crime militar, tá? O fato do militar eventualmente envolver-se na prática de crime militar como autor, vítima ou testemunha não o exime de adotar as medidas legais decorrentes conforme exposto abaixo. Então, caso o militar da guarnição ali, do militar envolvido como? Como autor, como vítima, como testemunha, independentemente do tipo de envolvimento do militar, seja na qualidade de autor, de vítima ou de testemunha, ele também deve adotar as providências preliminares. Ele não se exime de cumprir e observar e seguir essas medidas preliminares ao APF. Quais sejam? Socorrer a vítima. Senhores, isso aqui é máximo, né? O bom e velho pega e leva. Isso aqui é máximo, né? Ó, se mais de uma, priorizar a aparentemente mais grave, né? Então, socorrer a vítima. Tem mais vítimas. Socorre a que está aparentemente mais grave, tá? Com sua remoção segura para a unidade de saúde mais próxima, o que pode ser realizado por unidades especializadas de socorro se a situação não representar iminente risco de morte. Você está no local que tem corpo de bombeiros, que tem SAMU, que o SAMU e o corpo de bombeiros vão chegar tão rápido quanto você. E esse tempo de espera do SAMU ou do bombeiro seja suficiente e não gere, não traga consequências mais danosas para o contexto fático. Em resumo, o que a gente aprende é pega e leva. Pega e leva. Socorreu a vítima, tá? Você se exime posteriormente de uma provável responsabilização em razão dessa circunstância mais danosa que pode acontecer, tá? Comunique imediatamente ao oficial de serviço e ao comandante da unidade. Transmite todas as informações essenciais para a guarnição que vai assumir a ocorrência referente ao crime comum. Contribuir para a preservação do local do crime, transmitindo ao encarregado do registro do REDS as eventuais intervenções realizadas que foram ali essenciais para o socorro da vítima. E se houver crime comum simultâneo ao militar, as ocorrências deverão ser registradas às respectivas autoridades competentes. Faz sei lá, um BO para a autoridade de polícia judiciária militar, né? E outro BO para a polícia civil, tá? Preferencialmente, senhores, até agora só apareceu aqui, ó, preferencialmente. O registro dessas ocorrências não deverá ser feito, tá? Não deverá ser feito pela guarnição ou pelo militar envolvido no crime. Senhores, isso aqui é preferencialmente. Tem lugar que mal tem uma equipe policial para cuidar do turno ali, tá? Tem lugar que mal tem uma equipe policial para cuidar do turno, né? Tem lugar aí que, por exemplo, no período da noite não tem equipe policial, né? Então, preferencialmente, quem vai fazer o boletim de ocorrência, quem vai registrar o REDS, né, são militares que não estão envolvidos diretamente, seja na condição de vítima, de autor, de testemunha. É preferencialmente. Se tiver outra guarnição para fazer isso, ótimo. Se não tiver, não tem jeito. Por exemplo, a nova norma que fala, né, que estabelece que o militar envolvido em acidente deve soprar o bafômetro. Aconteceu recentemente aqui na nossa unidade.
houve uma ocorrência de trânsito envolvendo acidente de trânsito envolvendo uma guarnição policial. E no horário que aconteceu, de madrugada, não tinha nenhuma equipe do trânsito ou nenhum militar qualificado ou com habilitação que soubesse operar o etilômetro. Não tem. Olha, se não tinha militar que pudesse operar o etilômetro, como que eu vou usar o etilômetro? Então, preferencialmente, outra guarnição faz o REDS. Mas se não tem outra, vai tu mesmo, tá bom? Então, cuidado com isso aqui, porque isso aqui pode te confundir na hora de fazer a prova, ok? Muito cuidado com esse tópico aqui. E a gente vai vendo que as providências são basicamente as mesmas, né? Socorrer a vítima, preservar, acionar CPU, né? As providências são basicamente as mesmas, tá? O APF há de ser elaborado nos termos do Código de Processo Penal Militar, que necessariamente envolve um variado número de pessoas. Então, o APF tem várias pessoas envolvidas. Necessariamente, o APF vai ter várias pessoas envolvidas, né? Efetuada a prisão em flagrante, o militar conduzido será imediatamente apresentado pelo condutor à autoridade judiciária militar competente. Aí coloca na prova assim, 24 horas. Não, não é 24 horas, não é 48 horas, é imediatamente. Feito o APF, o militar conduzido será imediatamente. Qual que é o prazo desse imediatamente? É logo em seguida, é imediatamente. É na hora que deu. Pega o militar e apresenta a autoridade de polícia judiciária militar competente, tá? Quem que é essa autoridade de polícia judiciária militar competente, né? As autoridades terão a atribuição de lavrar o APF, ainda que, eventualmente, vislumbre a participação de militares de unidades ou comandos intermediários distintos na condição de autores ou partícipes, não podendo ocorrer o fracionamento do APF. Senhores, isso aqui, ó, esse slide aqui, ele é slide de prova, tá? Isso aqui é slide de prova, com certeza. Não pode ocorrer fracionamento do APF. Frase extrema verdadeira. Não pode ocorrer fracionamento do APF. Não pode. O APF não pode ser fracionado. Tá? Em regra, a gente já falou isso. Em regra, o comandante com responsabilidade territorial em que se deu a consumação ou a tentativa do fato tido como criminoso é que é a autoridade de polícia judiciária militar competente. Essa é a regra. Já viu isso, né? Essa é a regra, tá? Então, mesmo que se vislumbre a participação de militares de outras unidades, a gente deu exemplo aqui. Ah, o fato ocorreu na área do 13º Batalhão. Tem militar do 16, tem militar do 1º, tem militar do 22. Em regra, quem será responsável, quem é a autoridade de polícia judiciária militar competente? O comandante do 13, pois o fato ocorreu no 13. Ok? Então, essa é a regra, mas nós temos algumas exceções dependendo do caso concreto. E a gente já falou isso aqui, né? Então, vamos lá. Então, a ordem, ela é preferencial. Guarda essas informações aqui, senhores. É desse jeitinho que a prova vai te cobrar. Tá? É isso aqui que a prova vai te cobrar, tá? Vai falar que pode ocorrer fracionamento do APF, que essa ordem aqui é um acordo entre os comandantes. Não, isso aqui é uma ordem preferencial. Preferência, primeiro esse, depois esse, ok? Então, em primeiro lugar, o comandante com responsabilidade territorial, ok? Perdão, senhores. Tomara que não seja Covid, né? Misericórdia. Tá um manda de Covid doido aqui. Vamos lá. B. O comandante da unidade em que serve o militar preso em flagrante. Num segundo momento, o comandante da unidade em que serve o militar preso em flagrante. Caso o crime ocorra no município em que esteja localizada a unidade ou espaço geográfico circunvizinho, desde que não haja demora ou prejuízo para a lavratura. Então, suponhamos que um militar do 49º Batalhão praticou um crime militar na área do 13.
são unidades ali próximas, na mesma cidade, tá? Então, nesse caso, o comandante da unidade em que serve esse militar do 49, ele pode ser o responsável pela lavratura do APF. Por quê? Porque esse crime militar ocorreu no mesmo município, Belo Horizonte, são unidades limítrofes, unidades vizinhas, e aí, nesse caso, não vai ter demora no prejuízo para lavratura, porque é bem tudo ali muito próximo, né? Ou, em último caso, a autoridade militar hierarquicamente superior, ok? Importante mencionar que essas autoridades podem delegar as suas atribuições para um oficial da ativa e que é o que geralmente ocorre, né? A escalinha lá de oficial para a lavratura do APF, tá? Que geralmente, na maioria dos casos, é o que ocorre, tá? Aí nós temos as particularidades aqui. Então, vamos para as particularidades, e são as particularidades que têm maior probabilidade de ser objeto de prova do senhor ou da senhora. Vamos lá. A gente já falou que a responsabilidade é da autoridade judiciária militar competente do território onde ocorreu esse crime militar. Num segundo momento, de comandos vizinhos ou autoridade hierarquicamente superior. Aí vamos ter casos especiais. Vamos lá. Esse caso aqui, ó. Conduzido pertencente a comando, diretoria ou centro especializado na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o conduzido ali, ele é um militar do Centro de Material Bélico. Militar do Centro de Material Bélico. Como é que funciona? Havendo necessidade de atuar militar não pertencente às unidades com responsabilidade territorial, exemplo, o Centro de Material Bélico, ele não tem responsabilidade territorial. Né? A DINT não tem responsabilidade territorial. Ok? A DEAS não tem responsabilidade territorial. Aí como é que funciona esse caso? Ó, se for na região metropolitana de Belo Horizonte, quando não houver prejuízo para a efetividade da medida, poderá o seu respectivo comandante determinar a lavratura do APF. Então, aqui é poderá. Né? Aquela regra lá do comandante com responsabilidade territorial ainda está válida, mas nesse caso aqui, ele pode o respectivo comandante determinar a lavratura do APF. Então, se o militar do Centro de Material Bélico pratica um crime militar, pode o comandante dele, se esse crime ocorreu na região metropolitana de Belo Horizonte, obviamente, pode o comandante dele determinar a lavratura do APF. Então, aqui são os casos específicos, né? São os casos específicos. Mais um caso. Conduzidos pertencentes a comandos intermediários distintos, tá? Eventualmente, caso se vislumbre a participação de militares de unidades pertencentes a comandos intermediários distintos, caberá, desde que possível, a autoridade militar mais antiga determinar a lavratura do procedimento em desfavor de todos. Repetiu de novo. Não pode ocorrer fracionamento do APF. Repetindo, não pode ocorrer fracionamento do APF. Então, tem um militar que trabalha no CPC, que praticou um crime militar, com outro militar que trabalha lá na 2ª Região de Polícia Militar. Quem vai determinar a lavratura do APF? Né? Desde que possível, desde que conveniente, tá? Cabe, né, à autoridade militar mais antiga determinar a lavratura do procedimento em desfavor de todos. Então, vai verificar quem que é mais antigo, o comandante da 2ª Região ou o comandante do CPC? O mais antigo determina a lavratura do auto de prisão em flagrante em relação a todos, ok? Instituições militares distintas, Corpo de Bombeiro e PM, né? Os dois brothers lá, um da PM e outro do Corpo de Bombeiros, praticaram um crime militar. Então, como é que funciona, tá? Ó, nesse caso aqui, para a lavratura da PF, os conduzidos serão apresentados às autoridades de polícia judiciária militar de suas respectivas instituições. Isso aqui, ó,
Cuidado com esse aqui, gente. Esses aqui, ó, as autoridades das respectivas instituições, ou seja, os crimes militares cometidos por PMs serão apurados pela PM e os cometidos por bombeiros pelo Corpo de Bombeiro. Contudo, caso haja ajuste entre os comandos, desde que eles entrem em um acordo, a lavratura do OPF ficará a cargo de uma das corporações, desde que não comprometa a celeridade e a economia processual. Ou seja, PM e bombeiro envolvido. PM faz o APF do policial militar, bombeiro faz o APF do bombeiro militar. Se eles entrarem no acordo, se houver um ajuste entre eles, uma instituição apenas adota o procedimento em relação a ambos, ok? Em relação a ambos. Lembrando, não pode ter fracionamento do IPM. Não pode ter fracionamento do APF. Ali, IPM aqui é do APF, ok? E quando é um pertencente à PM, né? Aí, ou o Corpo de Bombeiros de Minas e um policial militar de outro estado, PM de São Paulo, PM do Rio, PM do Espírito Santo, Bombeiro do Espírito Santo, como é que faz, né? Neste caso, tá? Neste caso, o APF será em regra, lembrando que isso aqui é em regra, mas pode ter exceção. Então, em regra, lavrado pela autoridade de polícia judiciária do local do fato. E, caso haja recolhimento à prisão, o referido militar ficará cautelado em unidade prisional da PM ou do bombeiro, apenas o tempo necessário para a efetivação da transferência ao seu estado de origem, mediante ordem judicial. Mediante ordem judicial. Nesses casos, a autoridade que lavrou a PF deverá remeter os autos à Justiça Militar de Minas Gerais para providências cabíveis. Então, esse aqui, ó, ele é mais específico, né? Esse slide aqui, essa situação aqui é ainda mais específica e por ser ainda mais específica, a gente dá mais atenção ainda, tá? Instituições de estados diferentes. Em regra, polícia, judiciário do local do fato faz o APF, tá? O militar de outro estado fica recolhido à prisão da PM ou do bombeiro só o tempo necessário para efetivação da transferência do seu estado de origem, só até alguém buscar ele, né? Lembrando que isso é feito mediante ordem judicial. A autoridade que lavrou a PF encaminha esses autos para a Justiça Militar de Minas Gerais, a Justiça Militar de Minas Gerais dá o devido encaminhamento para o estado de origem do militar, porque é a Justiça Militar de cada estado que tem competência para processar e julgar os seus militares. Então, no caso, a Justiça Militar de Minas Gerais não tem competência para processar e julgar esses militares de outros estados. Portanto, ela pega esse material probatório, ela pega esses autos e encaminha para a Justiça Militar competente para que ela, nesse caso, adote as providências de justiça judiciária militar competente, ok? E quando tiver também militar das Forças Armadas, né? Como é que faz nesse caso aí, né? Envolvimento de crime militar como autor, né? Envolvimento de militar, né? Como autor, né? Contra militar estadual, caberá à instituição militar das Forças Armadas a que pertenceu ao autor a adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis. Então, se o militar das Forças Armadas pratica um crime militar contra o militar da Polícia Militar de Minas Gerais, por exemplo, obviamente, as Forças Armadas, né, que ele pertence, Marinha, Exército, Aeronáutica, adota as providências de polícia judiciária militar em relação a ele. Normal, tranquilo, tá? Lembrando que o militar federal será sujeito ativo de crime militar contra o militar estadual quando praticado nas hipóteses do nono 1, tá? Com exceção da linha A, né? Qual seja, militar da ativa contra militar da ativa. A mesma regra vale para o militar estadual enquanto sujeito ativo de crime militar contra militar federal, tendo em vista se tratar de militares que pertencem a esferas distintas, ou seja, tem um entendimento dos tribunais superiores, que não é trabalhado aqui dentro do Manual de Polícia Judiciária Militar, que entende que
quando o militar federal pratica um crime militar contra o militar estadual ou vice-versa, não há que se falar em crime militar, porque a fundamentação, eu já li esse entendimento, a fundamentação é de que a própria Constituição colocou separado. Um está no 42, o outro está no 142 da Constituição. Então, a própria Constituição colocou o militar federal separado do militar estadual. Então, eles não têm a mesma peculiaridade, né? Eles não vão ter ali a mesma peculiaridade de militar da ativa contra militar da ativa. Ou seja, quando o enquadramento se dá ali na linha A, ou seja, militar da ativa contra militar da ativa, não há que se falar em crime militar nessa hipótese, tá? Estado versus federal. Militar estadual versus federal ou federal versus estadual, tá? Aí nós haveríamos de falar de um crime comum, tá? Isso é o entendimento dos tribunais superiores, ok? Mas, por exemplo, o militar de serviço contra militar das Forças Armadas, né? O militar de serviço contra o militar das Forças Armadas teria crime militar, mesmo que fosse contra civil, tá? Então, não haveria que falar nesse enquadramento, tá? Então, o que o Manual de Polícia Judiciária Militar está falando? Aquilo que já está segurado, né? Entendido pelos tribunais superiores. Militar estadual pratica crime militar contra militar estadual, ativa contra ativa. Quando é militar estadual versus federal ou vice-versa, não há que se falar em crime militar, ativa contra ativa, de forças distintas, estadual versus federal, não há que se falar em crime militar, ok? Aqui ficou um pouco fora do contexto, mas contextualizando para os senhores o que essa parte final aqui trouxe para a gente, beleza? Presidente do APF. Então, vamos falar das pessoas, né? Definindo as funções dentro do auto de prisão em flagrante. Quem que é o presidente do APF? É o oficial que preside a lavratura do ato. Tranquilo, tá? Ele recebe a atribuição da autoridade de polícia judiciária militar competente. É aquele oficial que está na escalinha lá de sobreaviso de APF, nas unidades que tem isso aqui, né? Em Belo Horizonte, na maioria das unidades tem, aqui em Uberlândia tem, né? Então, ele tem a incumbência de dar prosseguimento às medidas do artigo 12 do Código de Processo Penal Militar, tá? Caso não tenham sido adotadas, entre outras, tá? A presidência do APF pode recair no comandante, no oficial de dia ou equivalente, tá? Entenda-se como autoridade equivalente o oficial que for designado pelo seu comandante conforme a rotina própria da unidade. Aqui engloba, a título de exemplo, a escala mensal de presidentes do APF, que é muito utilizado nas IMES. É justamente o que eu acabei de falar. É o que acontece nas unidades, né? Nas maiores unidades das instituições militares estaduais, né? Unidades grandes têm uma escalinha lá de presidente de APF, ok? Quem que é o escrivão? O escrivão, vulgo escravão, o que ele vai fazer? Executar os despachos proferidos pelo presidente do APF, né? Produzindo a responsabilidade, né? Tem a responsabilidade de zelar pelo cumprimento do seu dever, enquanto auxiliar dos feitos de polícia judiciária militar. Algumas unidades, inclusive, além de colocar a escala de sobreaviso de presidente de APF, coloca também a escala de sobreaviso de escrivão do APF, que geralmente é um sargento, tá? A participação ativa do escrivão, tá? É de suma importância, pois prestará apoio ao presidente na missão que lhe competir. Cabe ao escrivão agir com ética, probidade e, sobretudo, iniciativa na execução dos atos, visando a máxima qualidade no resultado dos trabalhos. Para quem vai fazer prova de EAP, de sargento, terceiro ou primeiro, pode ter certeza que isso aqui vai cair, tá? Pode ter certeza que isso aqui vai cair na sua prova, tá? O escrivão, após ser designado e compromissado na forma da lei, é o auxiliar imediato do presidente do APF nos atos apuratórios necessários à elucidação dos fatos, cabendo-lhe adotar todas as medidas legais que lhe forem determinadas, bem como confeccionar documentos, guardar e proteger os autos do APF. Em regra, o próprio presidente do APF pode fazer a designação formal do seu respectivo escrivão nos autos do APF, ou seja, o oficial escolhe ali um escrivão para ele, né? Quando não vem especificado na escala lá mensal da unidade, tá? A depender do caso concreto, nada obsta que o militar
que o escrivão seja militar superior ao posto de capitão. Senhores, isso aqui cai na prova. Ó, esses detalhes aqui, esse tipo de detalhe aqui, é cara de prova isso aqui, ó. Ó, isso aqui é cara de prova, tá? Cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui tem carinha de prova. Carinha nata de prova isso aqui, ó. Tá? Muita atenção que vem trazendo essa parte aqui, ó. A depender do caso concreto, nada obsta que o escrivão seja militar superior ao posto de capitão. Então, major, tenente coronel pode ser escrivão? Pode. Uma vez que tal possibilidade não afronta os princípios da hierarquia e disciplina. Em qualquer caso, prestará o compromisso de manter sigilo e de cumprir fielmente a lei no exercício de suas funções. Então, repetindo, nada obsta que o escrivão seja militar superior ao posto de capitão, ok? Nada obsta. Cuidado, porque isso aqui é pegadinha de prova. Vai estar nas próximas provas que o CRS elaborar com o tema Manual de Polícia Judiciária Militar. Condutor! Condutor é aquele que apresenta o preso à autoridade militar competente para a lavatura do APF. Em regra, é aquele que deu voz de prisão em flagrante ao militar infrator. Além disso, é o responsável pela observância preliminar dos direitos constitucionais do militar conduzido e será a primeira pessoa a ser inquirido no APF. E isso é importante demais, né? Nós, policiais militares, né, a gente vai lá, entrega a ocorrência lá na Polícia Civil, e a gente fala assim, quem que vai ser o condutor aqui? Quem que é o condutor? É aquele que deu a voz de prisão, né? Que vai ser o responsável ali por atuar ali dentro naquela prisão em flagrante ali na Polícia Civil, por exemplo. Aqui é a mesma coisa, né? É aquele que apresenta o preso à autoridade. Ó, ele é o primeiro a ser inquirido no APF. Então, o condutor, ele é o primeiro a ser inquirido no APF. A depender do caso concreto, a figura do condutor pode recair sobre outro militar que não necessariamente foi aquele que deu ordem de prisão. Então, outro ponto aqui para marcar, né? Então, ó, a depender do caso concreto, o condutor pode ser outro militar que não necessariamente deu voz de prisão. Cuidado com isso aqui, porque tá escrito isso aqui. Aí você vê isso aqui na prova, você vai errar achando que tá errado. Cuidado, tá? O condutor deve ser superior hierárquico ou mais antigo que o conduzido. Portanto, se o responsável pela voz de prisão for inferior hierárquico, deve acionar um outro militar que seja superior hierárquico para que esse conduza o militar conduzido. Aí, senhores, aí aqui você já viu, né? Aqui é questão de prova nata também, tá? Outro ponto para a gente dar bastante atenção, porque isso aqui com certeza é questão das próximas provas, tá? Isso aqui com certeza é questão das próximas provas. Se o responsável pela voz de prisão for inferior hierárquico, deverá acionar um outro militar que seja superior para que esse conduza o militar conduzido. Então, é justamente por isso que a gente fala que o condutor pode não ser necessariamente aquele que deu a voz de prisão. Padrão? Próximo, ofendido. É o sujeito passivo, né? É a vítima. É a pessoa contra a qual incide a conduta criminosa, né? Nem sempre ocorrerá a tomada de declarações do ofendido. Por qual motivo? Porque ele morreu, porque desapareceu, porque está internado, porque está lá quase morto, entre a vida e a morte. Então, nem sempre vai ser ouvida a vítima, o ofendido, tá? Em qualquer situação como essa, cabe ao presidente do APF registrar em seu relatório final os motivos que o impossibilitaram de colher o termo de oitivo do ofendido, ou seja, da vítima, tá? Sempre que for possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração penal militar, quem seja ou presuma-se o autor do fato, as provas que possam indicar e que não foram colhidas durante as diligências em sede de APF, tomando por termo as suas declarações que, em regra, ocorrerão logo após o oitivo do condutor. Então, o ofendido vai ser ouvido, em regra, depois de ouvido o condutor. Não pode aparecer na sua prova a regra das audições.
Quem vai ser ouvido primeiro? Ó, quem vai ser ouvido primeiro é o condutor. Depois, o ofendido. Ah, não tem ofendido, o ofendido morreu, o ofendido está internado. E aí, como é que funciona? E aí vai dando prosseguimento aqui, tá? Ó, testemunha que viu, presenciou, possui informações, tá? Destacando que o responsável pela voz de prisão, caso não seja o condutor, também pode ser ouvido como testemunha do fato ou mesmo como ofendido. Muito interessante isso aqui, viu, senhores? Vamos colocar uma observação aqui. Vamos marcar isso aqui, que isso é importante, tá? Ó, o responsável pela voz de prisão, né, desde que não seja o condutor, também pode ser ouvido como testemunha, tá? A falta de testemunha presencial não obsta a lavratura do APF, tá? Nesse caso, acontece o que a gente já está acostumado a fazer na delegacia, né? Assina-se o auto por duas testemunhas de apresentação do preso ao presidente do APF. É aquilo que a gente faz direto na delegacia de polícia civil. É só fazer um contraponto com a nossa atividade operacional, ok? Testemunha instrumentária, ela que é aquela que, embora não tenha visualizado o fato ou situação relevante sobre a investigação, presencia a prática de um procedimento voltado para a instrumentalização da PF. Exemplo, a apresentação do conduzido à autoridade competente, leitura do auto para presa analfabeta. Então, guardem esse nome, porque isso aqui também é questão de prova. O tal da testemunha instrumentária. Ou seja, testemunha instrumentária é aquela que é usada como um instrumento para aquelas ações ali, né? Ela não visualizou o crime em si, tá? Mas ela está ali visualizando os procedimentos legais do APF, tá? Ela está sendo um instrumento ali, ela está potencializando, dando via visibilidade para aqueles atos ali dentro do APF, tá? Falta de testemunhas não impede o APF, que será assinado por duas pessoas, ao menos que hajam testemunhado a apresentação do preso. São as chamadas testemunhas de apresentação. Padrão? São as chamadas testemunhas de apresentação. E criança adolescente na condição de ofendido ou testemunha? Tem que prestar atenção nesse termo aqui, tá? Ele fala que os partícipes adotem protocolos de padronização no momento da oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Dentre as inúmeras orientações, tá? Tem algumas particularidades, tá? Vamos lá. Orientar os seus integrantes para que nos processos e procedimentos administrativos e penais militares, quando houver envolvimento de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas, seja evitada a sua oitiva. Então, criança e adolescente tem que se buscar evitar ouvi-los, buscando a instrução por outros meios. Então, a regra é, vamos tentar não ouvir, tá? Mas não teve outro jeito? Beleza, mas a ideia é tentar não ouvir, tá? Nos casos em que não for possível abuso de informações por outros meios e se revelar imprescindível ouvir a criança ou adolescente, tá? O que tem que fazer? Seja tal providência realizada em sede de depoimento especial, seguindo os requisitos dessa lei aqui, tá? Essa lei, inclusive, é tópico do EAP, tá? Então, todo mundo já está cansado de saber o que fala essa lei 13.431 de 2017 sobre a audição de crianças e adolescentes em procedimentos diversos, tá? Orientar os membros da corporação a não compartilharem a mídia gravada do depoimento especial, salvo ordem judicial autorizativa, permitindo a defesa técnica do acusado o acesso às referidas mídias apenas no interior de unidades prisionais. Então, basicamente, isso aqui busca proteger, tutelar a criança e o adolescente. Conduzido! É o PM ou bombeiro que praticou, em tese, o crime militar, que recebeu voz de prisão, tá? E que será conduzido à presença de autoridade judiciária militar competente. Para ele, são assegurados os direitos constitucionais, dentre os quais o direito ao silêncio e a presença e assistência de advogado, tá? O ato de inquisição do conduzido é denominado interrogatório. Essa aqui também é questão de prova, viu, gente?
Ó, mais uma questãozinha de prova, ó. Essa aqui é questão de prova, ó. O ato de inquirição do conduzido é denominado interrogatório, por meio do qual o presidente do APF passará a fazer perguntas relacionadas ao fato. Então, o ato de inquirição do conduzido é chamado de interrogatório. A ausência desse interrogatório, por si só, como regra, não anula, tampouco impede a conclusão de lavratura do APF. Então, na impossibilidade de realização desse interrogatório, tá? Por exemplo, o conduzido está lá hospitalizado, está internado, está gravemente ferido, né? O que o presidente do APF faz? Consta essa circunstância no relatório, ratifica a prisão a depender da situação. O conduzido permanecerá escoltado até que possa proceder ao seu interrogatório, cujo termo será encaminhado oportunamente à Justiça Militar para juntada aos autos. Por fim, o conduzido pode garantir o seu direito constitucional de direito ao silêncio, não falar, nem responder as perguntas, tá? Nesse caso, isso não é algo que vai prejudicar a sua defesa, tá? A autoridade judiciária informa ele esses direitos, tá? Se ele exercer esse direito, tá? O presidente da PF encerra o termo de oitivas sem mais perguntas ou reperguntas, tá? Quando ele se recusar a assinar ou não puder fazê-lo por algum motivo, o presidente do APF faz o quê? Quando a pessoa conduzida se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto será assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor e da testemunha do fato delituoso. Isso aqui, muito tranquilo. O conduzido não quer assinar, beleza, seu direito, você não quer assinar, beleza. Aqui, ó, duas testemunhas, vocês estão vendo aqui que ele não quer assinar, né? Beleza, então assina aqui no lugar dele, pronto, acabou. Muito tranquilo isso aqui. Principais peças que compõem a PF, tá? Isso aqui é uma provável questão de prova, tá? Autuação, portaria de instauração do encarregado, tá? Termo de compromisso do escrivão, oitivas do condutor, ofendido, testemunhas e militar conduzido, nessa ordem, tá? Muito importante destacar isso. É nessa ordem, não caia nessa pregadinha, tá? Ó, oitiva do condutor, ofendido, testemunhas e militar conduzido, nessa ordem. Despacho do presidente do APF, nota de culpa, apenas, né? A nota de culpa vai estar presente apenas no APF ratificador, ok? Certidão de cumprimento de direitos constitucionais, APF, né? Ou, aliás, auto de apreensão, né? Quando tem objetos a serem apreendidos, né? Ofícios produzidos com respectivo aceite, por exemplo, ofício do IML, do Instituto de Criminalística, etc. Termo de juntada, certidão, né? Relatório final para APF ratificador ou o despacho não ratificador. Ratificador é quando ratifica o auto de prisão em flagrante do militar e o não ratificador é quando não ratifica e o militar é colocado em liberdade, tá? E o ofício de encaminhamento do APF ao comandante da unidade elaborado pelo seu presidente. Então, as principais peças aqui podem ser objetos de prova, tá bom? Encerramos mais um tópico. Na próxima aula, a gente vai começar a falar desse carinha aqui, do tal do flagrante eficiente. Padrão? Tamo junto, até a próxima. Tchau.